internacionais pegaram fácil. Como assim? Eles pegaram de forma fácil porque os estados os adotaram rapidamente, em um curto espaço de tempo. Isso é possível. E um costume, um comportamento, ele pode, omissivo ou comissivo, pode se transformar em costume internacional rapidamente, não tem problema nenhum, em um curto espaço de tempo. A necessidade de ser praticado por um interstício longo, por um período longo, isso não é um requisito para que um comportamento seja um costume internacional. Já ficou decidido pela Corte Internacional de Justiça. Já ficou. Sendo assim, meu caro amigo, meu caro acadêmico, a gente pode concluir que não há necessidade de prática por várias décadas ou séculos. Como já ficou decidido, como já foi decidido pela jurisprudência internacional. Por quem? Pela Corte de Haia, a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judicial da ONU. Corte de Haia, Corte Internacional de Justiça, na Holanda, sediada no Palácio da Paz, que é o principal órgão judicial da ONU. Tranquilinho? Meu amiguinho? Vamos a mais uma pergunta. Vem comigo, olha só. Professor, as fontes ius cogens podem estar previstas em costumes internacionais? Pergunta interessante. Olha só, pessoal. Nós trabalhamos o artigo 38 hoje do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, correto? Correto. Um dos pontos deste estatuto foi o seguinte: em regra, não há hierarquia entre as fontes do direito internacional. Grava isso. Um dos pontos foi isso. Em regra, não há hierarquia entre as fontes do direito internacional. Costume derroga tratado e tratado derroga costume. Muito bem. Meu caro, outro ponto sobre o artigo 38 foi o seguinte: esse artigo 38, ele é exemplificativo. Como assim? Ele não é taxativo. Nós temos outras fontes, novas fontes do direito internacional, que não estão no artigo 38. Uma dessas novas fontes, que não está no artigo 38, são as fontes jus cogens, ou jus cogens, como falam alguns doutrinadores em palestras. Então, as fontes jus cogens, ou jus cogens, significa direito cogente, direito imperativo. A fonte jus cogens, direito cogente, direito imperativo, está prevista de forma expressa na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 69. As fontes jus cogens, elas estão previstas na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969. O que são fontes jus cogens ou jus cogens? Entendemos que o mais correto é jus cogens. São normas gerais de direito internacional que estão acima de todas as outras, imperativas, cogentes. São normas gerais que estão acima de todas as outras. Professor, o senhor disse que não tem hierarquia entre as fontes. Olha o que eu falei. Em regra, não há hierarquia entre as fontes. Tratado, costume, princípio geral do direito, eles estão no mesmo nível. Não há hierarquia em regra. Tem uma exceção. Essa exceção, pessoal, é das fontes jus cogens, ou jus cogens. Elas estão acima de todas as outras fontes, melhor dizendo. Então, nós temos a falta de hierarquia. Não há hierarquia entre as fontes. Regra, uma exceção. Fontes jus cogens estão acima das demais. É um direito imperativo, é um direito cogente. Essas fontes jus cogens, elas são normalmente representadas por normas de direitos humanos. Normas internacionais para a proteção dos direitos humanos. Essas são as fontes jus cogens. Normas internacionais para a proteção dos direitos humanos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Vou repetir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 é um exemplo de fonte jus cogens que está acima de todas as outras. Aí vem a pergunta. Essa fonte jus cogens está acima de todas as outras normas e fontes do direito internacional? Sim. São normas gerais de direito internacional? Sim. São, na maioria, sobre direitos humanos, as fontes jus cogens? Sim. Tem previsão expressa? Sim. Na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 69. Sim, está certinho. Essas fontes jus cogens, elas estão previstas onde, meus amigos? As normas de direitos humanos, as normas e as fontes jus cogens, elas estão previstas nos tratados e nos costumes internacionais, respondendo de forma mais específica e objetiva a pergunta do nosso acadêmico. As fontes jus cogens, elas, óbvio, podem sim estar previstas nos costumes internacionais. Não há problema algum. Elas podem e elas estão previstas em costumes e em tratados. Apenas faço uma observação. Os tribunais internacionais, eles utilizam e aplicam com mais frequência os tratados internacionais. Simples. Os tratados internacionais são fontes do direito internacional escritas. Para ser tratado tem que estar escrito. E se está escrito, nós temos mais segurança jurídica. Ok? Não esquece disso, meu caro amiguinho. Vamos responder a mais uma questão feita pelos estudantes, por um acadêmico. Não esquece, você também pode participar. E-mail, provafinal@lfg.com.br. Vem comigo, mais uma pergunta, olha só. Professor, um costume pode ter abrangência só numa região e não em um nível global? Minha amiguinha, foi um tema até que a gente abordou rapidamente na primeira parte, no primeiro bloco. Um costume internacional, ele pode ser um costume global, um costume regional ou um costume local. Um costume global é em âmbito global, adotado pela maioria dos estados que compõem o ordenamento jurídico internacional, compõem a sociedade internacional. Esse é um costume global. O costume regional inclui uma região. Por exemplo, pessoal, a concessão de asilo diplomático. A concessão de asilo diplomático, ela é originária de um costume internacional. E olha só, esse costume internacional que deu origem ao asilo diplomático, ele é um costume internacional regional. O asilo diplomático, ele tem aplicação principalmente na América Latina. Mais especificamente na América do Sul mesmo, a qual o Brasil está incluído. Então, a concessão de asilo diplomático decorre de costume internacional. E esse costume internacional, ele é regional. E nós temos também costumes internacionais, costumes locais. Os costumes locais, eles devem pelo menos envolver 2 estados. Não tem como um costume envolver um estado e ser obrigatório ser fonte do direito internacional. Um costume internacional, para ser fonte obrigatório, ele precisa envolver pelo menos 2 estados. Aí nós temos o costume local. Alguns doutrinadores não são muito favoráveis ao costume local. Eles entendem que tem que pelo menos incluir uma região, ou seja, mais de 2 estados. Só que nós devemos sim aceitar o costume global, o costume regional e o costume local. É o mais correto. E nós podemos sim dividir os costumes por abrangência, global, regional e local. Vamos responder a mais uma pergunta? Vamos lá. Professor, a teoria do objetor persistente tem aceitação pela doutrina?